Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Graça e paz da parte de Cristo Jesus, amados irmãos. Nós iniciamos este mês de janeiro estudando o livro de Obadias. E se você está nos visitando, eu quero que você saiba que nós pregamos livros inteiros da Bíblia aqui na nossa igreja, um verso de cada vez. Nós estamos interessados em conhecer cuidadosamente cada palavra que Deus escreveu na Bíblia, porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, 2 Timóteo 3,16, versículo tema da nossa igreja neste ano. Considerando isto, nós precisamos do livro de Obadias para nós sermos maduros, para nós nos santificarmos, para nós nos prepararmos para a volta de Jesus, para o retorno de Jesus, com poder e grande glória. E nós iniciamos no primeiro versículo deste livro. Até aqui foram 3 exposições, cobrindo 16 versículos. Na primeira nós consideramos quem foi Obadias. Ele foi um profeta, um servo do Senhor. Vimos o contexto em que ele escreveu. Na segunda mensagem nós respondemos a pergunta: quem Deus odeia? E essa pergunta, essa resposta a essa pergunta tinha 2 partes. Na segunda mensagem nós vimos a primeira. Na terceira mensagem nós vimos a segunda parte da resposta à pergunta: quem Deus odeia? E hoje nós vamos fazer o nosso 4º estudo na última sessão principal do livro. E essa sessão, que vai do versículo 17 ao 21, levanta naturalmente uma outra pergunta: quem Deus ama? É essa pergunta que vai ser respondida aqui nessa sessão, no estudo que nós faremos hoje, o 4º e último da nossa série. Leiamos, portanto, então, Obadias 17 a 21. Obadias, do verso 17 ao 21. Diz assim a palavra do Senhor: mas no monte Sião haverá livramento, o monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolho. Aqueles incendiarão a este e o consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor falou. 19. Os de Neguebe possuirão o monte de Esaú, e os da planície aos filisteus. Possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá a Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Sarepta, e os cativos de Jerusalém que estão em Sefarade possuirão as cidades do sul. Salvadores hão de subir ao monte Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Vamos ao Senhor em oração. Pai, muito obrigado, ó Deus, pela Tua santa palavra. Obrigado pelo privilégio de estarmos juntos aqui reunidos nessa manhã para Te adorar e aprender no Senhor. Rogamos, ó Deus, que Tu abras os nossos olhos para que vejamos as maravilhas do Teu Evangelho, ó Pai, da Tua palavra. Não esconda de nós nada do que é necessário para a nossa piedade, para a nossa santificação, porque a nossa passagem é curta aqui nessa vida, Pai. 80, 70, 90 anos, logo nós desapareceremos. Não nos prive de nada, Pai. Faça-nos tão santos quanto um pecador justificado pode ser santo, nós te pedimos. Em nome de Jesus, amém. Quem Deus ama? Deus ama ardentemente o seu povo. O versículo 17 inicia com uma adversativa mais, indicando aqui que, em contraste com a condenação, a dramática condenação das nações e de Edom, Israel receberá bênçãos e prosperidade. Verso 17: mas no monte Sião haverá livramento, o monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. A palavra hebraica aqui traduzida como livramento pode ser traduzida como fuga, escape,
escape, restante, sobrevivente. O uso mais comum desse termo é em referência a um remanescente crente de Israel que pela misericórdia, pela bondade do Senhor, foi preservado da morte, purificado da iniquidade. Deixe-me citar apenas um exemplo aqui para você, cujo contexto diz respeito ao retorno de alguns de Israel do exílio babilônio. Esdras 9:8 diz assim: agora, por breve momento se nos manifestou a graça da parte do Senhor, nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para nos dar estabilidade no seu santo lugar. A palavra aqui é escape. Para nos alumiar os olhos, Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa escravidão. Anteriormente, no dia de Edom, houve refugiados no monte de Sião e uma cruel investida dos edomitas contra aqueles que tentavam escapar de Jerusalém. Mas agora, no dia do Senhor, em lugar de refugiados haverá escape. Obadias está nos dizendo, porque o Senhor dará proteção e meios de fuga para o seu remanescente eleito. Alguns acreditam que o livramento de Israel, que Obadias está pronunciando, diz respeito ao retorno do cativeiro da Babilônia a partir do ano 538 a.C., após 70 anos de escravidão de Israel em terras estrangeiras. Contudo, isso é improvável porque o contexto posterior indica uma ocupação muito mais ampla do que realmente aconteceu quando da volta dos exilados. Após os judeus retornarem do exílio, os idumeus, descendentes dos edomitas, você já sabe, continuaram ocupando a parte do território ao sul de Judá. Portanto, Israel nunca expandiu o seu território da maneira em que será indicada aqui a seguir nos versículos seguintes. Então, o que significa esse livramento em questão? O contexto indica que trata-se do governo milenar do Messias em Jerusalém, em algum período no futuro, o qual ainda não chegou, em que ele vai proteger o seu povo, vai habitar no meio do seu povo e vai protegê-lo, vai guardá-lo. É um período depois da presente era em que nós estamos. A presente era da igreja, que vai se encerrar com um período de grande tribulação sem precedentes, sofrimento que nós nunca vimos igual, inclusive a igreja vai passar por isso. E depois desse período de tribulação sem precedentes, cujo fim será marcado por uma primeira etapa do dia do Senhor, Cristo voltará para estabelecer o seu governo milenar. E quando isso acontecer, os crentes que tiverem morrido ressuscitarão e junto com os crentes que estiverem vivos reinarão com Cristo por 1000 anos, período durante o qual Satanás estará preso no abismo e impedido de enganar e influenciar as nações para o mal, seguindo-se após isso um julgamento final dos incrédulos e o estado eterno dos crentes nos novos céus e nova terra. É digno de nota, meus irmãos, que os judeus não entrarão no reino milenar simplesmente por razões étnicas, uma vez que apenas os redimidos podem entrar no reino, inclusive os judeus, como indicou Jesus aos judeus Nicodemos em João capítulo 3. Assim, além do julgamento de Edom e das nações, haverá também um julgamento dos judeus vivos quando do retorno de Jesus. Deus reunirá os judeus e os confrontará face a face no deserto, de modo muito semelhante ao encontro de Deus e Israel no deserto do Egito. Israel será disciplinado para entrar nas bênçãos da nova aliança. Aqueles que quiserem se submeter ao governo milenar de Jesus entrarão no seu reino. Paulo fala sobre isto em Romanos capítulo 11, versículo 26. Todo o Israel será salvo. Contudo, os israelitas ímpios e rebeldes não entrarão no reino milenar. Isso é explicado, esse julgamento de Israel é explicado explicitamente em Ezequiel capítulo 20, do verso 33 ao 37. Você pode conferir esse texto. Ezequiel 20, do verso 33 ao 37. Profecia de Ezequiel capítulo 20, do verso 33 ao 37. Diz assim, para a gente ganhar tempo
que a gente tem muita coisa aqui. Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que dominarei sobre vocês com mão poderosa e braço forte, e com ira que já transbordou. Trarei vocês dentre as nações, e os ajuntarei dentre as terras para onde vocês foram espalhados, com mão poderosa e braço forte, e com ira que já transbordou. Trarei vocês para o deserto das nações, e ali, face a face, os julgarei. Assim como julguei os seus antepassados no deserto do Egito, eu também os julgarei, palavra do soberano Senhor. Contarei vocês enquanto estiverem passando debaixo da minha vara, e os trarei para o vínculo da aliança. É difícil considerar que isso já aconteceu. Não sabemos exatamente quando ocorrerá esse julgamento futuro de Israel. Pode ocorrer durante o período futuro de tribulação ou em um específico cenário de juízo após o retorno de Jesus à terra. Nós não sabemos. Tem muitos detalhes a respeito da volta de Jesus que nós não sabemos exatamente. De qualquer forma, o remanescente de Israel receberá livramento. Permitam-me fazer um compartilhamento pessoal. Eu confesso que nem sempre eu acreditei dessa maneira, mas estudando a Bíblia mais cuidadosamente ao longo dos anos, especialmente agora me aprofundando para as exposições do livro de Obadias, eu precisei rever a minha posição, passar em revista a posição que eu abracei no passado. Para mim, a princípio, foi mais difícil aceitar a ideia de um milênio literal do que a doutrina da eleição incondicional, a respeito da qual muitas pessoas têm sérias dificuldades. Mas desde a minha conversão, eu nunca tive dificuldade, por exemplo, de aceitar a doutrina da eleição da maneira que a Bíblia a apresenta, como sendo incondicional, embora eu não reivindique compreendê-la totalmente. Envolve mistério em muitas das doutrinas bíblicas, e na escatologia e na doutrina da eleição não é diferente. A minha dificuldade em compreender e aceitar o milênio literal, em alguma medida, talvez deva-se ao fato de que durante algum tempo eu considerei a escatologia, ou seja, o estudo das coisas que vão acontecer no fim do mundo, um assunto bastante impalatável e indigesto, e posso atribuir a culpa disso em parte às discussões frívolas, apaixonadas e infrutíferas que eu presenciei entre alguns dos meus colegas de seminário. Ao mesmo tempo, eu devo admitir que a minha atitude em relação à escatologia era, em uma medida muito maior, fruto do meu próprio desinteresse e indiferença em relação ao que Deus disse na sua palavra. Bem, mas eu não estou dizendo isso, evidentemente, apenas para entreter vocês, ou porque eu quero contar a vocês um pouco das minhas experiências, dilemas pessoais, tampouco recomendar a mim mesmo. Não, meus irmãos, vocês não vieram aqui para isso, eu também não vim aqui para isso, eu não estou aqui para isso. Eu estou apenas usando isso como uma ilustração, porque eu quero que vocês, diferentemente de mim no passado, não digam simplesmente que quanto ao que vai acontecer no fim do mundo, basta saber que Jesus voltará e que dará tudo certo no final. Sim, a gente pode conceder que às vezes as pessoas dizem isso em um tom bem-humorado, em função de nós não podermos ser dogmáticos em todos os pormenores escatológicos. As pessoas podem dizer isso dessa maneira, mas outros que dizem isso estão apenas decidindo ser superficiais e apáticos em relação ao que Deus disse em sua palavra. O problema dessa atitude é que, no que diz respeito ao conhecimento de Deus e sua vontade revelada nas Escrituras, nós não temos licença para sermos superficiais e indiferentes, porque Deus escreveu a Bíblia com propósito para tornar clara a sua vontade para a nossa salvação, para torná-la clara e compreensível, e não para ocultá-la. Apocalipse, por exemplo, que fala das últimas coisas, significa revelação e não ocultação. Essa clareza da revelação bíblica inclui, com certeza, os assuntos sobre o fim dos tempos. Deus não perdeu a mão quando chegou no último livro da Bíblia. Deus não veio revelando claramente a sua vontade, e quando chegou lá em Apocalipse, Deus confundiu a coisa para que ninguém pudesse saber. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se você está alheio, indiferente às últimas coisas, você está perdendo esperança e alegria, você está perdendo ânimo. Se você não tem o hábito de frequentar
A nossa escola bíblica dominical, você está perdendo estudos sobre escatologia, que os professores estão ministrando nesse momento. E, portanto, você está privando-se de receber tanta esperança e felicidade quanto você poderia receber de Deus através da sua palavra. Ouça o que João diz em Apocalipse 1:3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. O tempo do governo milenar do Messias e tudo mais que vem a seguir está próximo. Muito mais próximo, talvez, eu diria, do que nós esperamos. E Deus revelou de antemão para a nossa esperança a alegria, o gozo que Ele preparou para o seu povo no futuro, um futuro glorioso para o seu povo. E esse glorioso futuro engloba não apenas Israel, mas os crentes de todas as épocas, os quais ressuscitarão quando da vinda de Jesus e reinarão com Ele. E o Senhor quer que você e eu tenhamos interesse piedoso, não frívolo, mas piedoso, em saber o que Ele preparou especialmente para o seu povo, o que Ele orquestrou com tanto carinho, sabedoria e bondade para nós, o seu povo que Ele ama ardentemente. E aqui está Obadias, um livro negligenciado, dando a você a oportunidade de você renovar o seu interesse por tudo aquilo que o Senhor falou e prometeu ao seu povo no futuro. Em continuidade, Obadias diz que a presença do Senhor protegerá seguramente seu povo e tornará o monte santo. A palavra hebraica aqui traduzida como santo é literalmente ser separado. A ideia é de algo separado do uso comum e dedicado ao serviço religioso de Deus. Então, depois de punidas as nações no dia do Senhor, o monte Sião será separado e dedicado apenas para a manifestação da glória do Senhor. O profeta Isaías também pronuncia essa realidade, se você quiser tomar nota, lá em Isaías 52, versículo 1. Agora, por que depois da grande tribulação, no final da era atual, o Messias virá para estabelecer seu reino milenar e restaurar seu povo? Qual a razão disso? Por que todo esse interesse especial de Deus no seu povo? Há apenas uma razão: para a manifestação da sua própria glória. Quando todo o trabalho de julgamento e salvação divinos começarem, apenas uma coisa o descreverá: a glória da sua santidade brilhará por todo o globo, para todo o universo. E essa glória é a soma de toda a sua sabedoria, justiça, poder, amor, bondade, alegria, misericórdia, manifestadas na restauração de Israel e na reunião dos crentes em seu reino milenar. A glória da sua santidade será manifestada de modo especial na restauração e purificação do seu povo, até que todo o mal seja julgado, a maldição seja completamente removida e venha o estado eterno. Na segunda metade do versículo 17, Obadias também nos diz que os israelitas, designados aqui como casa de Jacó, receberão não apenas livramento, mas eles também, você vê aí no versículo 17, possuirão as suas herdades, ou literalmente possuirão as suas posses. A palavra traduzida aqui como herdade ou posse se refere não a uma herança de tesouro, dinheiro, bens, não isso, mas se refere a uma propriedade ou território que é controlado por uma autoridade dominante ou pessoa, um governo. É a mesma palavra usada, por exemplo, em Êxodo, capítulo 6, versículo 8, na promessa de que Israel iria possuir a terra prometida. Êxodo, capítulo 6, versículo 8, diz assim: e vos levarei à terra, a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vula darei, aqui está a palavra, como possessão. Fala de algo físico, tangível. Eu sou o Senhor. Então a promessa da profecia de Obadias é de que depois da punição de Edom e das nações, Israel, além de receber livramento, também ocupará Canaã, a terra prometida, as suas posses. Israel possuirá a herança que Edom tentou lançar mão traiçoeiramente. E essa ocupação é de natureza física.
não uma realidade espiritual, como mais adiante os versos 19 e 20 deixarão claro. Eu dou ênfase a isso porque nós devemos rejeitar, meus irmãos, abordagens do texto bíblico que menosprezam aspectos físicos da profecia bíblica e espiritualizam indevidamente realidades materiais. Esse tipo de abordagem erra ao elevar realidades espirituais acima das realidades físicas. Realidades materiais são consideradas inferiores ou malignas. Há uma supervalorização do aspecto espiritual em detrimento ao aspecto material. Em outras palavras, não há base gramatical, e eu me vi em dificuldade expondo Obadias. Não estou dizendo que isso não foi uma dificuldade para mim. Não há base gramatical nem contextual para dizer que nas profecias do Antigo Testamento, Israel é a igreja e que o Monte Sião é uma herança espiritual. Um famoso comentarista disse: a herança da igreja é espiritual e não material, é celestial e não terrena. Infelizmente, esse tipo de abordagem produz um tipo de espiritualidade que apresenta a fuga do corpo em direção a uma existência puramente espiritual como um ideal mais elevado. Isso é mais evidente quando as pessoas pensam que o seu destino eterno será uma existência incorpórea no céu, destituído de qualquer fisicalidade. Você ouve alguém falar: eu vou estar nos novos céus e na nova terra, eu vou estar com o corpo glorificado junto de Jesus. Você ouve as pessoas falar em termos etéreos, em termos imateriais, intangíveis, por causa desse tipo de mentalidade. Nada tem a dizer sobre isso, senão que é perfeitamente compatível com a filosofia platônica, mas não com o ensino bíblico. Por causa desse pensamento, Orígenes, um influente teólogo do século III, quase negou a ressurreição do corpo. Muitas promessas feitas a respeito da primeira vinda de Jesus, meus irmãos, foram cumpridas em um sentido normal e literal. Por exemplo, Jesus nasceu de uma virgem, Isaías 7,14. Isso se deu em Belém, Miqueias 5,2. E ele teve uma morte terrível em lugar do seu povo, deixa claro Isaías 53. Nada disso daqui é espiritual. Nada disso pode ser espiritualizado. Isso se cumpriu literalmente. Além disso, a Bíblia afirma que os planos futuros de Deus envolvem realidades materiais restauradas e não extintas. Passagens como Isaías, capítulos 11, 25, 65, 66, se você quiser conferir depois, Romanos 8 e Apocalipse 21, falam da terra regenerada e de assuntos tangíveis como reis, economia, agricultura, reino animal e questões sociopolíticas. As realidades espirituais na Bíblia, as realidades espirituais e físicas andam juntas. Deus fez promessas de amor ao seu povo, quer sejam concretizadas espiritualmente, quer fisicamente, para, por assim dizer, adocicar a obediência e amor a Ele. Deus não nos deu apenas leis, comandos, mas Ele colocou também promessas para nos conduzir de uma maneira mais dócil, açucarada, a obediência e amor a Ele. E a garantia de destino final que Ele tem para o seu povo não é uma presença espiritual e material no céu, mas uma existência tangível em uma nova terra, em um novo céu com um corpo glorificado sob o amor e reinado de Deus por meio de Cristo Jesus. Essa é a nossa herança. Não deixe que te roubem essa herança. É isso que a Bíblia está dizendo para nós. Não é apenas algo imaterial e incorpóreo. Nós vamos receber essa herança. E esse remanescente de Israel que recebeu o livramento, agora, amando do Senhor, exterminará a casa de Edom e as nações vizinhas. Versículo 18. A casa de Jacó, Obadias, versículo 18. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú um restolho. Aqueles incendiarão a este e o consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor falou. Essa é a terceira metáfora aqui que Obadias usa para se referir à destruição de Edom. Primeiro ele falou em termos de extermínio, uma figura militar, nos versículos 9 e 10. Depois, no versículo 16, ele falou em termos de beber e engolir até a última gota, uma figura da ira de Deus. Agora, a metáfora para retratar a destruição de Edom é a de fogo e chama. Fogo e chama também simbolizam a ira de Deus. O Salmo 18, versículo 8, mostra isso. Das suas narinas,
subiu fumaça, está se referindo a Deus, numa linguagem figurada. Subiu fumaça e fogo devorador da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Então está aqui a figura. E a ira divina será despejada na casa de Edom por meio do povo de Deus. Designado aqui em duas expressões: casa de Jacó e casa de José. Então, no versículo 18, não se perca. A expressão casa de Jacó aqui enfatiza novamente aquele conflito ancestral com a casa de Esaú, que a gente já viu isso muito bem na introdução, e que, portanto, a gravidade da punição de Edom tem relação com o fato de que as duas nações eram irmãs. A outra expressão, casa de José, é aparentemente uma referência aqui às 10 tribos do norte. Assim, no dia do Senhor, a nação de Israel, que se dividiu em 930 a.C., após a morte de Salomão, será reunificada. Novamente, as 12 tribos de Israel estarão juntas para subjugar a casa de Esaú, sendo um instrumento nas mãos de Deus naquele julgamento. Então, a casa de Esaú será restolho, continuou Obadias. Restolho é aquele material de casca inútil que rodeia a semente de uma planta, o qual na colheita é arrancado e jogado fora. É a palha que fica pelo campo. E a palha é uma substância altamente inflamável. O fogo a consome rapidamente, não resta nada. E isso ilustra a rapidez e totalidade do julgamento de Edom. Edom, no dia da angústia de Jacó, tentou exterminar completamente os seus irmãos que buscavam escapar e aqueles que restavam entre o povo. Agora, porém, as chamas de Jacó e José consumirão todos, não restarão sobreviventes. Talvez Edom, e quem sabe, meus irmãos, até mesmo alguns incrédulos de Israel, tivesse dificuldade de acreditar, melhor dizendo, na veracidade da profecia de Obadias. Edom, a poderosa e segura Edom, vai ser invadida e dizimada? Israel vai ser reunificado, o Israel enfraquecido, espalhado, dividido, será reunificado novamente com as 12 tribos? Mas para que ninguém duvide disso, Obadias mais uma vez fundamenta a autoridade e a certeza do cumprimento da sua predição na origem divina da mensagem. Ele coloca uma nota final no versículo 18: porque o Senhor falou. Tenha em mente, meu irmão, que isso não é fábula. Isso realmente ocorrerá, independentemente de como você conceba todos os detalhes da volta de Jesus, mas ele voltará e haverá julgamento. Isso não é uma fábula. O Senhor falou. O retorno de Jesus à terra resultará em um julgamento dos gentios vivos, e isso ocorrerá no clímax do período da grande tribulação, ao final dela. As nações gentílicas serão julgadas de modo específico por haver causado danos ao povo de Israel. De modo geral, elas serão julgadas pela maneira como trataram os outros povos. E o propósito desse julgamento é determinar quem está qualificado a entrar no reino milenar de Jesus e quem não está. Muitos gentios ficarão fora do reino de Cristo, ao terem as suas obras julgadas, porque a falta de fé deles, a falta de fé no Messias, na palavra de Deus, será evidenciada pela prática do pecado, a ausência de boas obras e assim por diante. Israel vai se tornar naquele momento um poderoso instrumento do julgamento de Deus contra os seus inimigos ímpios, os inimigos que o maltrataram, porque Deus odeia os orgulhosos que se opõem ao seu povo, o povo que ele ama de maneira especial. É isso que Deus fará com Edom: consumirá como fogo consome a palha seca. Edom, mais do que todas as outras nações, deveria saber disso daqui por causa do seu relacionamento especial com Israel, por causa da proximidade que tinha com Israel. Você acredita nisso? Julgamento, retorno de Jesus Cristo, reino. Você crê nessas coisas que estão sendo ditas aqui? Você aguarda isso? Você está se preparando para isso? Sem fé é impossível agradar a Deus, diz o autor de Hebreus. A única forma de você fazer parte do povo de Deus e escapar da grande ira vindoura, que virá, certamente virá e não tardará, é acreditar nas promessas da palavra dele. A única maneira de você
receber o amor e proteção de Deus. É acreditar nessas promessas e depois responder a elas com uma fé que é evidenciada por obras de arrependimento. Sem fé nas promessas de Deus, nas promessas que estão reveladas na palavra de Deus, você pode esperar apenas o irrevogável julgamento do Senhor. Mas a boa notícia para nós é que Deus providenciou salvação em Cristo por meio da sua morte e ressurreição para todas as pessoas que se afastam dos seus pecados e acreditam em tudo que a Bíblia diz sobre quem Jesus é e o que Ele fez. Essa é a boa notícia. As pessoas vão ser julgadas por seus pecados, e o maior pecado vai ser rejeitar Jesus, vai ser não ter abraçado o Messias pela fé. Agora, no que respeita a Israel, quais serão as consequências da destruição de Edom no dia do Senhor? Obadias relaciona a ruína de Edom com a restauração final de Israel nos versículos seguintes. Vamos analisar aqui os versículos 19 e 20, na continuidade do texto. Os de Neguebe possuirão o monte de Esaú, e os da planície aos filisteus. Possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria. E Benjamim possuirá Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Sarepta. E os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, possuirão as cidades do sul. Então, o Senhor abrirá caminho para que Israel retome a posse daqueles territórios outrora mantidos por Davi e Salomão. E a abrangência dessa retomada aqui, meus irmãos, é indicada por 6 referências geográficas. 4 delas estão no versículo 19. A primeira, o monte de Esaú. A segunda, a região dos filisteus. A terceira, os campos de Efraim e de Samaria. E a quarta, a Gileade. As outras 2 estão no versículo 20, a quinta e a sexta. A quinta, a cidade do sul, uma segunda referência que é o Neguebe. E a sexta, região dos cananeus até Sarepta. É interessante notar que em Josué capítulo 15, olha só como a Bíblia é maravilhosa e o Senhor tem coisas para o seu povo ainda. Em Josué capítulo 15, a herança da tribo de Judá, após entrar em Canaã, é distribuída em 3 partes. O sul, a gente não tem tempo de ver isso, mas está no versículo 21 do capítulo 15 de Josué. O sul, as planícies no versículo 33 e as montanhas no versículo 48. As mesmas divisões são visíveis aqui na profecia de Obadias. As mesmas divisões que foram prometidas em Josué, que não se cumpriram, estão sendo reiteradas aqui como uma promessa de posse das terras que ainda não foram dadas a Israel. E essa retomada abrangente de Israel, de seus antigos territórios, será assim porque virá de todas as direções, de todos os lados. E isso é indicado por outras 5 referências geográficas. 3 delas estão no versículo 19. A primeira, Neguebe, a segunda, planície, e a terceira, Benjamim. A quarta e a quinta referências geográficas de onde virá a retomada de Israel está no versículo 20. A quarta, um local indefinido, onde estão os exilados de Israel, nós não sabemos onde é esse local, de onde eles virão. E a quinta, Sefarade, onde estão os cativos de Jerusalém. E como ocorrerá esse movimento de retomada aqui? Seguindo a ordem do mapeamento de Obadias, a primeira ocupação é a do monte de Esaú pelos de Neguebe. Os de Neguebe possuirão o monte de Esaú, diz o versículo 19. A frase aqui, os de Neguebe possuirão, no hebraico, é obscura gramaticalmente. É possível traduzi-la como e possuirão o Neguebe com o monte de Esaú, literalmente. E nesse caso, quem possuirá o Neguebe? É a questão importante. A resposta é os israelitas mencionados no versículo 18, designados como casa de Jacó e casa de José. E se quisermos ser coerentes, nós podemos assumir a mesma tradução para o restante do versículo e concluir que também são as casas de Jacó e de José quem possuirão cada uma das demais regiões anteriormente mencionadas. Então, nesse caso, poderíamos traduzir o versículo como um todo da seguinte maneira: e eles possuirão o sul com o monte de Esaú, e a terra baixa com os filisteus, e eles possuirão o campo de Efraim e o campo de Samaria e Benjamim com Gileade. Dessa forma, qual é a diferença aqui? Não são os habitantes já existentes no Neguebe, na planície e em Benjamim, que possuirão, a partir de suas respectivas regiões, outros territórios. Na realidade, são os israelitas, juntos outra vez, como um só homem, que depois de derrotar Edom, capacitados
capacitados pelo Senhor, possuirão a planície, Efraim, Samaria, Benjamim e avançarão ainda mais no seu território. Em outras palavras, a diferença é que essa tradução alternativa muda o status de Negueb, da planície de Benjamim, de sujeito ocupante para sujeito ocupado. Então, em meu juízo, essa é uma tradução alternativa e é melhor, porque torna a leitura e a compreensão do texto mais fluente e natural em conexão com o versículo anterior. No versículo 18, nós vimos que as casas de Jacó e José serão um instrumento de Deus para punir a casa de Esaú. E tendo subjugado Edom, no versículo 18, os israelitas retomarão Negueb e estenderão suas fronteiras até o monte de Esaú. Na verdade, no versículo 17, os israelitas retomarão Negueb. O Negueb é a área montanhosa e seca que fica ao sul de Judá, para onde os edomitas migraram após serem expulsos de suas terras pelos árabes no século IV a.C. E aquela região passou a ser conhecida como Idumeia. Eu estou apenas relembrando você. E a região do Negueb é o único local ao qual Obadias refere-se 2 vezes aqui. No versículo 19, a primeira, e no fim da lista, no versículo 20, designado como cidades do sul. Assim, Obadias parece aqui enfatizar intencionalmente que as terras ao sul de Judá, ocupada pelos descendentes de Edom, embora não fosse o território original dos edomitas, serão retomadas por Israel. E não só o antigo território será retomado, mas o domínio de Israel se espalhará ainda mais ao sul. Possuirão o monte de Esaú, diz o texto, o território do antigo Edom entre as montanhas. A referência dupla ao Negueb aqui é para dizer que Edom será totalmente conquistada. O antigo e o novo território serão conquistados, serão de Israel, por causa dos maus tratos que eles fizeram a Israel. A profecia de Amós, em Amós, versículo 12... Desculpa, eu não coloquei o capítulo. Capítulo 9, versículo 12, se você quiser conferir depois, também prenuncia essa retomada de Israel para dentro das terras de Edom. Essa interpretação que envolve a expansão das fronteiras de Israel até o monte de Esaú, também harmoniza-se com o contexto da passagem, porque o ponto central da passagem aqui é a ocupação, não apenas do antigo território de Israel, mas também de outros territórios para além das fronteiras de Canaã. A oeste, continua o versículo, a planície também será retomada pelas casas de José e Jacó. A planície Cefalá aqui é a parte baixa das montanhas, uma região de vales férteis entre a costa de Israel e os montes centrais no ocidente. Essa área era originalmente dos israelitas, como mostra o capítulo 15 de Gênesis, versículo 18, e o capítulo 43 de Números, por exemplo. Mas depois essa área foi predominantemente ocupada pelos filisteus, os quais tinham 5 cidades principais: Asdod, Asquelon, Gaza, Gate e Ecrom. Agora, porém, Obadias está dizendo que os filhos de Israel, mais uma vez, ocuparão a terra, tomarão posse da terra. Ao norte, continua Obadias, os israelitas possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria. Efraim diz respeito ao mais vasto segmento de terra das 10 tribos do norte de Israel. Representa a totalidade das tribos do norte, essa referência. A outra referência é a Samaria, que era a capital das tribos do norte. Então, todo o território das tribos do norte será retomado novamente também. Ao leste, os filhos de Israel possuirão de Benjamim até Gileade. Na Bíblia, Gileade frequentemente retrata toda uma região de terras altas ao leste do Rio Jordão, a Transjordânia, como indica Josué capítulo 22, do verso 9 ao 32. Embora Benjamim seja uma das menores tribos de Israel, e ela nunca tenha ocupado totalmente a Transjordânia, ela vai ampliar o seu território até o leste. E por causa dessa retomada do antigo território de Israel, continua Obadias no versículo 20: os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Sarepta, e os cativos de Jerusalém que estão em Sefarade possuirão as cidades do sul. Há uma referência aqui a 2 grupos de cativos ou exilados: os cativos dos exércitos do filho de Israel
e os cativos de Jerusalém. O cativo exilado é uma pessoa expulsa do seu território, do seu país, por uma autoridade que habita em uma terra estrangeira e fica sob o domínio desse governo. Agora, o local de exílio dos dois grupos não é claro, não nos é dito aqui onde estão exilados os cativos do exército dos filhos de Israel. O local do exílio do segundo grupo, os cativos de Jerusalém, é indicado como Sefarade. A localização desse local aqui é incerta, nós não sabemos. Tem sugestões que vão da Espanha até a Ásia Menor, sendo Sardes, a atual Turquia, a localização mais provável. Então, o primeiro grupo de cativos, os cativos de Israel, cujo local de exílio é desconhecido, eles possuirão os cananeus até Sarepta. Sarepta era uma cidade mediterrânea, ao norte de Israel, entre Tiro e Sidom, como mostra o capítulo 17 do primeiro livro de Reis, versículo 9. Embora inclusa no plano de ocupação original de Canaã, elaborado por José, Sarepta nunca esteve totalmente sob o controle de Israel, exceto durante o reinado de Davi. Portanto, meus irmãos, mais uma vez, é difícil considerar que isso daqui já se cumpriu, e muito menos que se cumpriu de uma maneira espiritual, se nós formos analisar de fato o texto. O segundo grupo dos cativos, os cativos de Jerusalém, exilados em Sefarade, possuirão as cidades do sul. A expressão aqui, cidades do sul, como já dito, é uma referência ao Negueb, a área montanhosa e seca ao sul de Judá. Então o povo de Israel vai retornar de todos os lugares pelos quais estava disperso. Os distantes exilados da casa de Jacó e de José vão se beneficiar do dia do Senhor sobre Edom e as nações. Obadias começa e termina a descrição do mapa de ocupação, referindo-se à ocupação do território do Negueb por Israel. O território anteriormente ocupado pelos descendentes de Edom será novamente ocupado pelo remanescente do Senhor. Então a profecia de Obadias nos diz que Israel, unificado mais uma vez em 12 tribos, estenderá seu território do norte ao sul, de leste a oeste, e tomará a posse de toda a Canaã, além dos seus antigos limites, além das fronteiras das 12 tribos. Essa é uma possibilidade incrível, não é mesmo, meus irmãos? Se nós pararmos para pensar, é difícil até de conceber essa realidade, mas é o que aparentemente a palavra de Deus está dizendo aqui. Israel terá dias de glória novamente, e ainda muito mais do que antes. Israel falhou muitas vezes, Israel se desviou do propósito da aliança de Deus, e por causa da sua rebeldia veio a salvação aos gentios. E Paulo nos diz em Romanos 11, versículo 11, que isso foi para provocar ciúmes em Israel. Mas se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, argumenta o apóstolo Paulo em Romanos 11, 12, e o seu fracasso, riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Ouviram isso? Quanto mais a sua plenitude. Em outras palavras, se nós, gentios, fomos abençoados quando Israel caiu, imagina quando Israel estiver de pé. Essa perspectiva escatológica me anima muito. Sabe por quê? Porque quando Israel em massa voltar-se para Cristo em arrependimento e fé, o glorioso reino milenar do Senhor vai vir. E de acordo com Apocalipse 23, esse é um período de 1000 anos em que Satanás estará preso, sem influência para enganar as nações, como eu já disse, e os santos reinarão com Cristo. E sabe o que isso significa? Isso implica em um período de grande glória, um período de fiel testemunho do povo de Deus e triunfo sobre o mal na terra, embora ainda não seja o estado final perfeito, sob a intervenção pessoal e direta de Cristo no mundo com seu governo milenar. O povo de Deus completará o domínio do Evangelho entre as nações. E Deus intervirá nesse mundo mais uma vez, por meio de Cristo, porque Ele ama seu povo e os reunirá dos 4 cantos do globo. Ele vai estender o seu domínio a todos os seus que estão distantes e espalhados. A grande comissão não será completada até Cristo retornar para estabelecer o seu reino milenar. Quando a tarefa missionária for concluída, Cristo banirá todos os incrédulos do mundo, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho às nações, e então virá o fim. Esse será o cumprimento pleno da grande comissão. A terra vai se encher
como diz Abacuque 2,14, do conhecimento da glória do Senhor. O mundo estará cheio de verdadeiros adoradores, que adoram ao Pai em espírito e em verdade. A plenitude de Israel, o muito mais de Israel, será salvação em todo o mundo. E isso, meus irmãos, não será feito a parte de missões. É por isso que as missões, nós devemos impulsionar as missões com a certeza de que Cristo ama tanto os seus, ama tanto o seu povo, que Ele capacitará o seu povo já redimido para levar o Evangelho até as extremidades da terra, para a glória mundial de Deus em todo o mundo. Então, até aqui, os efeitos do julgamento divino sobre Edom e as nações envolvem participação da casa de Jacó e José no julgamento, a volta dos exilados distante. Agora, Obadias continua a descrever, ele tem mais uma coisa a dizer aqui no versículo final, sobre os efeitos do julgamento. Salvadores hão de subir, versículo 21, ao monte Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Essa palavra salvadores aqui diz respeito a libertadores, é a mesma palavra usada em Juízes 3,9. Esses salvadores serão, como nos tempos dos juízes, libertadores para governar o povo. E qual vai ser a responsabilidade deles? A responsabilidade deles, diz Obadias, é julgar o monte de Esaú. Isso daqui diz respeito não apenas a uma atividade judicial, mas mais ampla, como traduz a NVT, de governar, de administrar. Nesse caso, a tradução da NVT está corretíssima nesse sentido. Então, assim como ele fez isso no passado, ele vai levantar essas pessoas nesse período que antecede, no período que antecedeu a monarquia no passado, ele vai levantar novamente essas pessoas no período da sua monarquia sobre a terra. E esse governo, considerando o contexto que envolve Edom e as nações, vai se estender para além de Edom, anexando todas as nações. E o monte Sião, para onde esses salvadores, libertadores subirão, será o centro administrativo do governo do Senhor sobre a terra. Jerusalém será o centro administrativo e político do mundo. Assim, pelo poder e fidelidade do Senhor, Israel será restaurado ao papel de liderança entre as nações. Então, considerando o governo mundial de Israel a partir de Jerusalém, Obadias conclui com uma nota final: e o reino será do Senhor. Vai acabar a tensão e o antagonismo das nações para com Israel definitivamente, porque o poder, o domínio não se perpetuará na mão das nações, mas em última análise, o governo, o reino pertencerá ao Senhor. E Obadias quis deixar sua posição tão clara, a sua posição de domínio do Senhor tão explícita, que ele usa o nome de Deus para abrir e para fechar o livro como numa moldura. De fato, tudo na profecia de Obadias, meus irmãos, é sobre o Senhor, é sobre o seu grande amor pelo seu povo da aliança e a sua intervenção onipotente nos assuntos da história humana em favor de seu povo, de tal forma que ecoa aquilo que já foi determinado para o fim em Apocalipse 11:5. O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e seu Cristo. Obadias está ecoando isso. Resumindo a mensagem de Obadias, em conclusão, a profecia ressalta a justiça de Deus contra Edom. Edom pagou o preço da sua indiferença espiritual e falta de amor fraternal. Edom é uma vívida figura da arrogância que merece castigo. Deus odeia os orgulhosos que se opõem ao seu povo, mesmo em sentimento, porque Ele ama o seu povo de maneira especial. Os ímpios podem parecer fortes e invencíveis, mas o grande dia do Senhor virá, e não haverá perdão, senão pela fé nas promessas da palavra de Deus e arrependimento de pecados. O único refúgio da ira de Deus é fazer parte do seu povo, é estar em Cristo anexado ao seu povo, porque o Senhor ama ardentemente o seu povo, e Ele cumprirá cada promessa em favor dos crentes, porque dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E nós que ficamos, resta nos dizer: Maranata, vem Senhor Jesus. Amém.